Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muito importante dentro do Lean Manufacturing, da filosofia de produzir de forma enxuta, que é o Kaizen. E o grande objetivo, você já sabe, dessa transmissão é a gente interagir, por isso a Ana está conosco mais uma vez. Ana, obrigado por estar aqui. A Ana é o nosso canal de comunicação, então todo o recado que você tiver, qualquer dúvida, Instagram, YouTube, WhatsApp, se mandar carta não chega não, né, Ana? Carta ainda não. Carta ainda não, mas qualquer meio de comunicação dinâmico, rápido e principalmente digital, você vai conseguir interagir aqui com a gente. Então, fique à vontade, o objetivo é a gente trocar ideia. Isso aí, a gente já tem aqui entrando no Instagram, a Micaela, bom dia Micaela, o João, o Giovanni. Então, vamos lá. Peraí, tem alguém me ligando? Ligar não vale não, gente. Tem que ser por WhatsApp, Facebook ou Instagram, ou enfim, qualquer um dos canais, mas infelizmente eu não vou poder atender ligação nesse momento. Vai. Mas então, Thiago, é Kaizen ou Kaiken? Por que tanta gente tem medo na hora de aplicar o Kaizen de ser demitido? Kaizen ou Kaiken? Essa é a brincadeira que normalmente roda pelos corredores. Por quê? Porque o Kaizen está ligado a melhorar continuamente. E aí cria-se um paradigma ou um mito de que para se melhorar é preciso enxugar pessoas. Essa é uma grande besteira. Para responder essa pergunta, o Kaizen ou Kaiken, eu vou te explicar um pouco mais o que é isso e de onde veio essa metodologia, né? O Kaizen é uma das ferramentas, é um dos métodos para você melhorar continuamente. É aquela filosofia de melhoria contínua. A tradução literal do Kaizen é melhoria contínua. Então, ela traduz literalmente o mindset por trás de um processo de excelência operacional. De onde veio o Kaizen? É mais uma das coisas que derivam da cultura japonesa e em função da realidade que o Japão viveu e até hoje, né, tem essa escassez de recursos, problemas geográficos, limitações geográficas, problemas naturais, enfim, guerra, tudo isso que aconteceu com o Japão fez que tivesse um povo muito aguerrido, um povo que se preocupasse com produzir de uma forma excelente e não desperdiçar nada. Então, diante desse conceito, a gente usa esse mindset para poder fazer com que as empresas se tornem cada dia melhor. Por isso existe o Kaizen. Então ele vem da filosofia do Lean Manufacturing, da manufatura enxuta. E o Kaizen nada mais é do que a transcrição ou a operacionalização de um processo de melhoria contínua. É aquela história, se a gente tem a capacidade de aprender a cada dia, então a gente tem a capacidade de ser melhor um dia após o outro. E diante dessa nossa capacidade de amadurecer, de aprender, de refletir, de se desenvolver, a gente também pode fazer isso com os resultados. O Kaizen parte do princípio que a gente pode, a cada dia, ser melhor um dia após o outro. Então essa é a coisa muito importante na hora da gente falar de Kaizen. Tá, Thiago, mas ainda está muito distante. O que de fato é esse negócio de Kaizen? Cara, é um método para que você crie times, desenvolva pessoas e oriente as pessoas através de empreitadas, vamos chamar assim, mas poderíamos chamar também de projetos de melhoria, iniciativas de melhoria. A gente desenvolve as pessoas e fala assim, galera, vamos todo mundo resolver um problema relacionado às mais diversas possibilidades que podem ter, seja problema relacionado à produtividade, a custo, à segurança, à utilização de material, ao consumo de matéria-prima. Cara, qualquer tipo de problema. Todo processo tem como ser melhorado. Esse é um pressuposto, é um axioma fundamental aí, um pressuposto fundamental de uma boa gestão. Todo processo pode ser melhorado. Se todo processo pode ser melhorado, o Kaizen faz com que a gente crie uma sistemática de melhoria de processos. Aí como funciona isso, Thiago? Você está falando, e eu continuo sem saber o que é o Kaizen. Criar uma sistemática de melhorar processos é criar uma rotina que você vai envolver um time e vai falar, galera, vamos fazer um evento Kaizen? Aí eu vou começar a clarear para você. O que é o Kaizen? Como que o Kaizen se materializa? O Kaizen se materializa através de eventos Kaizens. O que é o evento Kaizen, Thiago? É um momento dentro de uma empresa do qual pessoas chaves, pessoas estratégicas,
entram dentro de uma sala e usam diversas ferramentas de qualidade, fazem daquele momento ali um momento livre, aberto e orientado a resultado para resolver problemas. Chegou uma pergunta aqui bem coerente com isso que você está falando, Thiago, da Micaela. Em gestão de qualidade, aplica-se na gestão de projeto? Em gestão de qualidade, aplica-se na gestão de projeto. Micaela, o Kaizen é uma ferramenta, é um método que ele é aplicado dentro de um sistema de gestão da empresa, tá? Dentro da filosofia de gestão da empresa. Um evento Kaizen pode ser considerado um projeto. Então, só para a gente não misturar, eu acho que deve estar tendo uma confusão de conceitos nesse momento. A gestão da qualidade, faz-se uso da gestão da qualidade, uma das vertentes da gestão da qualidade é o Lean Manufacturing, né? É um método de gestão de qualidade. Dentro do Lean Manufacturing, que é um método de gestão da qualidade, se desenvolvem projetos de melhoria, com iniciativas pontuais, muitas vezes com ganho rápido, sabe? Com soluções de problemas que conseguem ser solucionados em uma semana, e aí você faz um evento Kaizen, que é um projeto. Beleza, Micaela? Só para entender esse conceito. Sim, aplica-se, tá? O Kaizen, o evento Kaizen, o Kaizen é mais do que apenas um evento. O Kaizen é uma filosofia, é uma maneira de pensar, mas o Kaizen é materializado por um evento, né? Eu gosto muito da palavra empreitada, eu gosto da palavra multirão. Por quê? A rotina, gente, nos consome e se a gente deixar, a gente não consegue fazer coisas novas. A gente está sempre aqui, a gente chega, tem um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer e quando vê da hora do almoço, quando vê da hora de ir embora e tá sempre bombando. Se não tiver nada que faz a gente parar e falar assim, vamos pensar em melhorar um processo, a gente não para. A gente deixa a rotina nos levar e a gente não consegue parar, refletir e melhorar. Então esse é o Kaizen. Mais dúvidas, Ana? Não, mas só avisando para o pessoal, pode deixar aí a sua dúvida, que mais para o final da live eu vou reunir tudo e a gente passa aqui para o Thiago para tudo ser respondido, beleza? Se você está assistindo aí pelo Instagram ou pelo Facebook, pelo YouTube ou pela nossa página, se você clicar e acessar pela nossa plataforma, você vai poder fazer download do material que eu estou me guiando para conversar com você, vai poder também interagir pelo chat e receber o certificado de participação dessa palestra, que é mais uma forma de conquistar um diferencial, algo a mais aí na sua formação. Mas falando sobre Kaizen, quando a gente fala em melhorar, Ana, tem 4 frentes aqui que são muito importantes. Elas não são as únicas, não, mas são importantes que eu acho que vão ajudar você a refletir sobre como que eu posso melhorar o meu processo. Tem sempre oportunidades relacionadas à mão de obra. E aí a gente volta naquele negócio, Kaizen ou Kaiken. O maior erro de uma gestão é achar que o problema está nas pessoas. Algumas vezes pode até estar assim, mas a maior parte das vezes a primeira coisa a se desconfiar é: será que as pessoas não estão fazendo porque não foram bem orientadas? Será que as pessoas não estão fazendo porque não têm o perfil mais adequado para executar aquela função? Porque se você colocou uma pessoa com o perfil errado no lugar certo, você está cometendo um grande erro. Então esse é um cuidado. A gente não deve achar que a solução de melhoria ou de aumento de produtividade é desligar pessoas. Muito pelo contrário. A pessoa que já está dentro de uma organização, ela já está imbuída daquela cultura, já absorveu um pouco, já sabe como as coisas funcionam, já conhece os caminhos. Então, a demissão é o maior desperdício para a própria empresa. Quem mais perde com o desligamento do funcionário, pode ter certeza, é a própria empresa. Até pela gestão do conhecimento que vai embora. Principalmente, Ana, o conhecimento é o que a gente tem de mais nobre. O conhecimento é o que difere, é o grande diferencial competitivo das empresas. Então, quanto mais conhecimento você perde, mais diferencial competitivo você perde, deixa de ter. Então, as pessoas são o recurso mais importante, a gente tem que trabalhar. É claro que a demissão não é o caminho, mas o caminho passa por orientação, por sensibilização, por envolvimento, por análise, por construir os processos de uma forma mais consistente. Então esse é um ponto. Um outro ponto importante quando vai se desenvolver uma melhoria no processo é pensar no método.
Qual o método que eu estou usando? Qual o passo a passo que eu estou usando? Como que os processos estão encadeados? Aí, meu amigo, nada melhor do que um papel, uma lapiseira, uma borracha na mão para que você vá ao campo, desenhe, reflita. Muitas vezes o que o dono fala, ou o que o dono do processo fala, ele está muito distante com o que acontece no chão de fábrica, e por isso o Lean Manufacturing tem um outro axioma muito importante, que é: se você quer saber como as coisas estão funcionando, go to Gemba. Go to Gemba, guarda esse slogan aí. Go to Gemba é a tradução de vai no chão de fábrica. Gemba é chão de fábrica. Então, meu amigo, quem vai falar como as coisas funcionam é o chão de fábrica ali, então você tem que entender o método. Uma outra fonte de desperdício muito forte são materiais, né? Insumos, estoques, materiais em processo, materiais acabados e máquinas, né? Que produzem, que conduzem, são os recursos que conduzem o processo. Por isso o Kaizen, esse raciocínio de melhoria contínua, ele faz uso de ferramentas ou da filosofia de manutenção produtiva total. É o TPM. Se você vê TPM e está achando que é outra coisa, muito enganado. Tem a TPM sim, né? É um ponto de grande preocupação para nós, de grande sofrimento para os homens, e eu acho também para as mulheres também, né? TPM. Mas tem a TPM de gestão, é Total Productive Maintenance, é a manutenção produtiva total. Essa ferramenta que está junto com o Kaizen, muitas vezes, faz com que a gente melhore os processos, porque a gente faz com que as máquinas, um recurso fundamental, seja utilizado da maneira ótima, de uma maneira com a performance mais bacana. Alguma dúvida, Ana? Temos já alguma dúvida. O Flácio, lá na nossa plataforma, falou o seguinte: com esses conceitos do Kaizen, a especialização Six Sigma é justamente para capacitar o profissional para desenvolver projetos com essa filosofia de melhoria contínua? Ou seja, o Kaizen é alguma ferramenta ligada à metodologia Six Sigma? Claro, claro. Hoje se fala muito no Lean Six Sigma. O que acontece? O Six Sigma é uma metodologia que faz com que as pessoas, os belts, capitaneiem, sejam líderes de projetos de melhoria. Essa é a filosofia Six Sigma. E o que aconteceu? Na hora que eles começaram a desenvolver esses projetos de melhoria, focado em reduzir variabilidade, aquela história estatística que o Six Sigma preconiza, eles perceberam que ao longo do estudo, diversos desperdícios eram identificados e diversas oportunidades de ganho imediato poderiam ser trabalhadas com ferramentas como, por exemplo, 5S, como, por exemplo, Kanban, como, por exemplo, TPM, como, por exemplo, Kaizen. Então, eles falaram assim: pô, eu já estou aqui numa iniciativa de melhorar o meu processo. Vou fazer vista grossa aqui, vou fingir que não estou vendo essas oportunidades que estão aqui na minha mão? De jeito nenhum, né? Então, fizeram uso das ferramentas Lean dentro do processo de melhoria Six Sigma. E por isso hoje só se fala em Lean Six Sigma. É formação de Green Belts em Lean Six Sigma, Black Belts em Lean Six Sigma. Por quê? Porque o Lean está ali, é um encarne. São metodologias complementares que têm o mesmo objetivo final, enxugar desperdício e melhorar resultado. Então elas se ajudam. E sim, o Kaizen é um dos passos, é um dos recursos, é uma das ferramentas dentro da caixinha de ferramentas de um especialista Six Sigma. Como assim, caixinha de ferramentas? Cara, o especialista Six Sigma, ele domina um monte de recurso. E é claro, a gente tem que ter muito bom senso, muito discernimento para saber a hora certa de aplicar o recurso certo. São derivados de culturas americanas, de culturas japonesas. Não adianta a gente achar que você vai espelhar uma cultura japonesa e colocar numa fábrica no Brasil, porque as coisas são diferentes. Os negócios são diferentes. Então, você, quando se especializar em Six Sigma, vai dominar, dentre outras ferramentas, o Kaizen, para você utilizar oportunamente. Porque o Kaizen e Six Sigma são coisas que funcionam juntos, sim, mas também podem funcionar separado. O Six Sigma, ele leva à frente de projetos mais complexos, dos quais você não tem a solução já pronta. O Kaizen já são frentes de melhoria com soluções mais simples, com ganhos imediatos, com execução em uma semana. Então são situações como essa que se diferem. Você tem a necessidade das duas coisas, ok? Podemos seguir? Podemos seguir. Legal. E aí a gente
agora vai explicar para você como que de fato funciona o processo de execução de um evento Kaizen. Eu vou me guiar aqui por um artigo do nosso blog, chamado Evento Kaizen. Inclusive no blog tem 2 artigos sobre Kaizen muito interessantes. Fala praticamente tudo que eu estou falando aqui. O que é e como aplicar o Kaizen, tá? Se você digitar no blog da Volt, você vai encontrar. E outro, como fazer um evento Kaizen. O evento Kaizen, em geral, eu vou facilitar aqui, a gente fala que tem uma duração de 1 semana. Normalmente a semana Kaizen, tá? É um evento, começa na segunda e na sexta-feira está entregue. Esse evento, ele parte de um raciocínio que provavelmente você, que já ouviu falar em gestão, domina ou conhece, sabe que existe. É o PDCA. Planejar as atividades, executar as atividades planejadas, checar se as execuções alcançaram ou não o resultado esperado. Se alcançou, vou padronizar, consolidar e falar, ó, beleza, daqui não desce. E se não alcançou, o que a gente pode fazer para alcançar? Esse é o raciocínio de melhoria contínua e que se faz uso no Kaizen também. Então, na hora da gente montar um evento Kaizen, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no time. A seleção do time de Kaizen. A gente define uma área que vai ser trabalhada dentro das oportunidades que existem, e aí são diversas, todas as empresas podem melhorar, todos os processos podem melhorar. O grande segredo nessa hora é priorização. Aonde que eu vou atacar? Aonde tem mais ganho? Aonde eu vou ter o menor esforço e o maior impacto no resultado? Uma vez que você definiu a área, o segundo ponto é definir o time. E aí, meu amigo, é muito importante que você envolva todas as pessoas. Esse é o fator crítico do sucesso, o envolvimento de todos num projeto Kaizen. O projeto Kaizen tem que ter envolvimento das pessoas porque são as pessoas dos mais diversos níveis que vão conduzir as mudanças. Nada muda sozinho. A máquina vai performar do jeito que ela foi programada, do jeito que ela foi pensada previamente. E, se não tiver um ser humano ali pensando em alguma coisa diferente, a máquina vai funcionar da mesma forma durante o período que ela estiver ligada, enfim, sem interferências externas. Então, são as pessoas que mudam. Por isso é muito importante você envolver as pessoas. Primeiro, quebrar objeções à mudança. E segundo, quando as pessoas estão envolvidas, elas conseguem contribuir. A gente não consegue ter o mesmo senso crítico se a gente pensar sozinho. Então tem que envolver as pessoas chaves. Aí tem o papel do consultor, que padroniza a metodologia do Kaizen. Tem o líder da área envolvida, que é o facilitador. Ele vai receber os benefícios do Kaizen. E tem todos os participantes. E aí você pode criar um fórum diverso, com todas as partes envolvidas, todos os stakeholders, para fazer um Kaizen acontecer. Tiago, a Adriana está falando assim, esse envolvimento dos colaboradores é que é complicado, né? Como é que a gente faz para engajar esses colaboradores a realmente fazer essa melhoria? Adriana, é o desafio comum de todo gestor de pessoas, de projetos, de processos. Gestor tem que pensar nisso, assim, a gente é limitado pela nossa própria capacidade. E o grande desafio de um bom gestor é lidar com pessoas. Então, como que a gente faz para envolver as pessoas? Valorize os resultados que se espera, valorize a importância da pessoa no trabalho, dê voz à pessoa, as pessoas tendem a comprar mais a ideia quando se sentem escutadas, transmita credibilidade, se coloque ao lado da pessoa, gere empatia, procure entender o lado de lá, o outro ponto de vista, quebre barreiras, chame as pessoas para tomar um café, joga abertamente, explique os benefícios, as vantagens, mostre que essa filosofia gera ganhos para a empresa e ganhos para as pessoas também que participam. Uma outra maneira de envolver é você criar estímulos. Sei lá, o melhor evento Kaizen, o melhor projeto Kaizen vai ganhar um almoço numa churrascaria, um hotel fazenda com a família, ou então uma cartinha de parabéns, cara, que às vezes vale mais do que almoço e hotel fazenda. Então, são maneiras que a gente tem de fazer com que as pessoas elas comprem a ideia. E pode ter certeza, Adriana, né? Esse é o grande desafio. Pode ter certeza absoluta. Lidar com pessoas, lidar com egos, lidar com interesses, saber conciliar isso tudo e fazer o time todo caminhar em prol de um único resultado. Mais alguma dúvida? Por enquanto, não. E aí, eu já começo a partir para a minha mensagem final,
E depois tem dúvidas que o pessoal mandou, né? Eu tenho mais um recado final aqui que eu já expliquei para vocês como que funciona o evento, o time, a gente tem que procurar um problema e fazer a coisa acontecer. Legal que a Adriana colocou, porque realmente essa parte de estímulo é fundamental para fazer o negócio dar certo. E as empresas, eu já vi diversas maneiras que as empresas fazem de premiar, de fazer um evento, uma cerimônia da qual os times Kaizen apresentam seus projetos, ganham visibilidade, trazem retorno para a empresa e visibilidade profissional, e esse é o maior ganho. Mas tem uma outra dica, Adriana, que é legal, é você pensar em projetos piloto. Isso aí é matador. Eu sempre falo isso, não tem cartão de visita melhor do que resultado. Então, se você vai implantar uma nova ferramenta, uma nova cultura na sua organização, é legal você pensar que você pode fazer um projeto piloto e mostrar para a organização o resultado daquele projeto piloto. Essa é a melhor forma de você sensibilizar, você está mostrando que gera resultado. Então essa é uma dica muito importante. E fala aí. Boa. E para finalizar o nosso bate-papo, a gente fala sobre o papel da liderança. Está totalmente relacionado com sensibilização. O líder, se você escolher movimentar, fazer a mudança de um projeto Kaizen, fazer a coisa acontecer, você vai ter que você vai ter que ser o exemplo, vai ter que ser o agente que vai levar a ideia, convencer pessoas, quebrar objeções, facilitar barreiras e obstáculos que venham a seguir. O papel do líder é fundamental. Não é só o líder Kaizen não, tá? Isso é uma coisa muito importante. A liderança da empresa tem que estar interessada. São projetos de melhoria que geram resultados dos quais o maior interessado é a alta administração da empresa. Então eu já vi projetos Kaizen que deram super certo quando a alta direção, a alta cúpula apoiou, falou, cara, isso é importante, faz que é importante. E vi também projetos que deram super errado, com consultores super experientes, que a alta direção falou assim, deixa esse cara fazendo aí, depois a gente vê no que dá. E aí não funcionou. Então, o envolvimento da alta direção é o pontapé inicial para a implantação de uma nova frente ou de uma nova cultura. E se você vai começar, fica aí a dica relacionada a alinhar as expectativas com quem está lá em cima. Essa é fácil. Show me the money. Essa é a grande estratégia. A visão, quanto mais alta a visão gerencial, executiva de um CEO, de um gerente, mais focado em geração de resultados econômicos esse cara vai estar. E fica muito fácil você convencer quando você mostra número. É isso que interessa no final das contas. Então essa é a estratégia principal para que você possa envolver a liderança e fazer com que a cultura aconteça. Não é fácil. A mudança de uma cultura, de acordo com o nosso guru Vicente Falcone, o cara fala lá assim, cara, para ser implantada uma nova cultura numa organização, demora em média 5 anos. Thiago, você está falando que vai demorar 5 anos para eu implantar um Kaizen? Não, em hipótese alguma, dependendo do envolvimento, você consegue amanhã já colocar isso em prática. Mas para você fazer com que isso faça parte da cultura da empresa, que funcione automaticamente, sem precisar de olhar, aí são alguns meses, talvez anos, para que a sistemática funcione com a maquininha. A Micaela tá aqui no Instagram falando, melhoria contínua é sempre o foco, né? Melhoria contínua é sempre o foco. E é um ponto que a gente sempre destaca, e por isso particularmente eu sou apaixonado por engenharia de produção, porque a gente pensa isso o tempo todo e as empresas precisam disso o tempo todo, qualquer negócio precisa, enfim, qualquer ramo. É pelo simples raciocínio, a melhoria contínua para mim faz muito sentido, pelo simples raciocínio de que nós somos seres humanos pensantes e aprendemos e nos desenvolvemos a cada dia. Logo, nós estamos evoluindo a cada dia. A melhoria contínua existe dentro da gente, internamente. E se ela existe internamente, ela mostra que a gente é capaz de melhorar a nossa empresa também. Esse é o grande desafio das empresas. A gente aqui na Voit, por exemplo, a gente tem uma meta. Se a gente superou a meta nesse mês que vem a gente vai definir uma nova meta, já pensando em consolidar os aprendizados que deram certo, pensando que a gente está mais preparado do que mês passado, que a gente desenvolveu mais competências, mais cursos, mais abordagens e tudo mais, e por isso a gente tem quase que a obrigação moral de performar melhor. A gente tem recurso melhor, tem que performar melhor. Esse é o raciocínio da melhoria contínua. A Adriana, mais cedo, ela agradeceu a dica que você deu sobre o engajamento de colaboradores. E a gente tem uma dúvida dela e uma do Ramon. Vou falar do Ramon primeiro.
É necessário que todos os envolvidos no evento, incluindo os colaboradores, tenham ao menos alguns conhecimentos básicos no Kaizen? É legal, faz parte da estratégia de sensibilização você passar um envolvimento básico. Você imagina ser chamado para uma reunião e cai de paraquedas lá, e aí de repente chega um consultor falando de Kaizen, de PDCA, de 5W2H, de Pareto, de Chical. Meu, o cara vai ter vontade de sair correndo, ele vai achar que vai ser demitido, que tá chegando um japonês aí para ficar no lugar dele. Ele vai achar isso. Então, faz parte você dar uma sensibilização, explicar para o cara por que aquilo está acontecendo, como funciona, qual que é o papel dele. Mas vou aproveitar esse gancho do Vitor, né? Ramon. Esse gancho do Ramon para falar sobre o envolvimento das pessoas. A gente tem que criar um grupo participativo, mas, Ramon, muito cuidado para não envolver todo mundo e gente que não precisa. Você tem que envolver pessoas-chave, formadores de opinião, pessoas que estão relacionadas com o processo, pessoas que vão contribuir. Não é para fazer uma reunião com 20 pessoas não, porque isso não vai levar a lugar nenhum. 5 a 10 pessoas, no máximo 10 pessoas, focado no assunto, só quem tem condição de contribuir. Aí tem um comentário da Adriana que falou o seguinte: com o Kaizen, as certificações de qualidade viram consequência e não só o objetivo. Justamente. Existem várias certificações de qualidade, né, sistemas de gestão de qualidade, ISO 9000, 14, 18, SA e várias delas. E o Kaizen é uma maneira de você mostrar para essas certificadoras que você está orientado a melhorar continuamente, que você tem um programa interno que faz com que as pessoas sejam estimuladas a melhorar os seus resultados. Isso com certeza é muito valorizado por um bom sistema de gestão. Em hipótese alguma, substitui toda a estruturação de um sistema de gestão de qualidade. São critérios e requisitos que transcendem a um time de melhoria, mas com certeza contribui. Isso aí, gente. Ó, a gente tem 2 perguntinhas preparadas que antes da live o pessoal interagiu lá no Instagram. Mas, enquanto a gente responde elas, se você tiver alguma dúvida, principalmente a galera que está interagindo muito hoje pela plataforma, é só escrever aqui que ainda dá tempo da gente bater um papo. Mas então vamos às perguntas do Instagram, que a gente pegou mais cedo. O R. Oliveira, deve ser Rafael, Rainer. O Rainer perguntou o seguinte: como é aplicado o Kaizen na indústria? Rainer, o Kaizen na indústria é aplicado do jeito que eu expliquei aqui, cara. Desenvolvimento de uma metodologia com eventos, com times de melhoria, onde eles são avaliados em relação ao resultado que geram e conseguem ser reconhecidos por isso, tipo isso. Na indústria e em qualquer processo. Qualquer processo, seja um processo administrativo de emissão de nota fiscal ou um processo produtivo, qualquer processo tem como melhorar. E o Kaizen faz isso. Então, a aplicação dele numa indústria é bem semelhante à aplicação dele em qualquer tipo de processo, né? Porque não deixam de ser processos. Agora, isso que eu citei aqui sobre um Kaizen de 5 dias, sobre o raciocínio que a gente usa, digamos que seria uma boa prática ou uma recomendação ou um parâmetro. Na verdade, você vai ter que definir o que é mais legal para a sua empresa e para o contexto que você está inserido. Já vi empresas que têm Kaizen de um dia. Pô, é hoje. Do início ao fim, nós vamos resolver o problema, finalizar, pum, meteu bronca. Já vi empresas que têm Kaizen de 3 dias. Já vi empresas que fazem projetos de Kaizen de 2 meses. Então, isso aqui não é uma verdade absoluta, é apenas uma referência. Depende muito do problema que você quer resolver. Exatamente. Da magnitude do problema. E muitas vezes, se o problema tiver uma magnitude muito grande, Kaizen não é a melhor alternativa. Aí partem para outras frentes de projeto, por exemplo, o Seis Sigma. E aí, para finalizar aqui das perguntas que a gente recebeu pelo Instagram, o Diego Cabral: é possível usar o Kaizen em pessoas? Como seria? O Kaizen, ele é utilizado por pessoas, né? Você pode utilizar Kaizen em pessoas? Essa é uma reflexão interessante. Sim, você pode utilizar esse mindset do Kaizen para utilizar internamente no meu processo de melhoria contínua e desenvolvimento. Quais são meus gaps, minhas lacunas, meus pontos fracos profissionais? Controle emocional, sei lá, é minha concentração, é minha produtividade. Diante disso, eu vou criar maneiras de pensar como melhorar. Se o Kaizen é melhoria contínua, sim, você pode usar internamente. E aí o Lenine fez um comentário aqui no Instagram. Percebi uma facilidade maior da aplicação para empreendedores
do que para empresários que veem como custos e não investimento. Você acha que é assim mesmo, Thiago? Empreendedor na sua razão de ser, no sentido de o cara que está interessado em agregar valor, tá? Isso eu concordo com você. O Kaizen é muito mais utilizado para gestores que têm esse comportamento empreendedor. Eu acho que os executivos, eles estão focados sim em ver custo e ver despesa. Claro que tem que ter. É claro que eles têm que estar, né? É óbvio, no final das contas a conta vem, no final do mês você passa a régua, é verde ou é vermelho, alguém tem que pagar a conta e esses são os caras. Mas o Kaizen é muito valorizado por esses caras que pagam a conta, porque o Kaizen ele tem que ser visto como um investimento, em hipótese alguma custo. A gente tem que pensar que acima de qualquer sistema de gestão, acima de qualquer ferramenta, acima de qualquer Six Sigma, tem um interesse econômico por trás. Aquilo é uma empresa, não é uma escola. É uma empresa, é dinheiro que tem que contar no final do mês. E para você convencer esses caras, você tem que mostrar para ele, cara, você vai gastar um dinheiro? Vai gastar. Mas é um dinheiro chamado de investimento. O que significa um investimento? Vai me dar um retorno. Esse é o ponto, pressuposto fundamental. É outro. Terceiro axioma da gestão aí que eu acabei de inventar nessa transmissão ao vivo. Terceiro pressuposto fundamental. É um investimento. A utilização de técnicas, de ferramentas, de PDCA, de Six Sigma, de Pareto, de Ishikawa, tudo esse negócio aí é muito bonito se trouxer grana. Se não trouxer grana, pode jogar na gaveta e meter bronca. Então tem que focar nisso. O bom consultor tem que estar focado nisso. O cara fala assim, cara, não, eu vou fazer esse projeto Kaizen aqui porque eu fiz um piloto, que eu investi uma grana com um time aqui, que nem é muito, tá? O Kaizen é simples, não precisa de nada sofisticado. Investi uma grana, mas me deu payback, um projeto de melhoria gerou resultado e hoje eu gasto menos X mil reais por mês com essa melhoria. Então esse é o grande segredo, mostrar o resultado. Beleza, eu acho que é isso. Agradeço a participação de todo mundo aqui no Instagram, no Facebook, na plataforma. E só lembrando, como o Thiago disse, quem está na plataforma tem o material e o certificado após essa transmissão. E fica aí também, na transmissão passada, muitas pessoas falaram, eu comecei a acompanhar agora do meio. É só voltar lá no início do vídeo que essa transmissão fica gravada. É o ensino à distância com o olho no olho, podendo interagir, trocar ideia. Esse é o nosso grande objetivo. Quero desejar a você um enorme sucesso. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente aqui. Nós estamos sempre aqui com uma equipe para poder tirar todas as dúvidas e facilitar o seu desenvolvimento profissional. Te vejo sempre, tamo junto e até mais!